Iniciaremos o quarto módulo com a disciplina Leis do Sucesso, que será ministrado pela professora Lívia Regina Bittencourt Oliveira. A professora Lívia possui graduação em Ciências Biológicas, licenciatura e bacharelado. Realizou estágios de iniciação científica no Centro de Referência Professor Hélio Fraga, na Fiocruz, na área de genética molecular de micro-organismos. Concluiu pós-graduação lato sensu no Laboratório de Genômica Funcional e Bioinformática no Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz. Atuou como tecnologista da plataforma da Eletroforense 2D do Programa de Desenvolvimento Tecnológico e Insumos para a Saúde. Realizou projeto de pesquisa como tecnologista bolsista no Centro de Referência Professor Hélio Fraga, na Fiocruz. Atuou como especialista, supervisora e atualmente se enquadra no quadro de coordenadora de laboratório no setor de biologia molecular do Laboratório Richier, Pesquisas de FI Humana. Esta é a nossa professora Lívia Regina Bittencourt Oliveira, que dará a disciplina Leis do Sucesso. Olá, eu sou Lívia Oliveira e eu tô aqui com vocês para ministrar a primeira aula do quarto módulo Leis de Sucesso, tá? Eu gostaria de iniciar a aula com vocês trazendo um questionamento para que vocês reflitam. O que significa sucesso para você? No dicionário, o conceito de sucesso é acontecimento favorável, resultado feliz, êxito, algo ou alguém que obteve êxito. Existe uma diferença entre ter sucesso e fazer sucesso. No dicionário, sucesso significa algum resultado que foi obtido com êxito, não necessariamente se tornando conhecido por esse fato. Essa questão das pessoas não se tornarem conhecidas por seus sucessos, pelos seus êxitos diários ou então êxitos de vida mesmo, faz com que as pessoas se iludam, parem de sonhar, de ir atrás dos seus objetivos, porque elas pensam que o seu sucesso não é tão grande porque nem todos o conhecem, tá? Dentro desse conceito de sucesso, o mais difícil não é se tornar famoso ou conhecido. O mais difícil é a gente encontrar aquilo que nos deixa bem, encontrar a chave do nosso trabalho, da nossa ocupação, tá? Se o que pensamos e realizamos nos tornam pessoas melhores e felizes. Tudo dentro das nossas atividades que vão nos trazer sucesso a curto prazo, médio prazo, a longo prazo, a ter sucesso, está envolvido com os nossos pensamentos, tá? O ser humano, ele é o dono do seu caminho e os seus pensamentos que fazem a trilha que irá percorrer. Uma reflexão interessante aqui, que eu vou ler para vocês, é: como um ser de poder, inteligência e amor, e o senhor de seus próprios pensamentos, o homem possui a chave para cada situação e carrega dentro de si o poder transformativo e regenerativo pelo qual ele faz de si próprio o que ele deseja. É forte essa reflexão, porque tudo que realizamos partem de pensamentos. Nós somos donos dos nossos pensamentos, tudo que a gente acredita se torna palpável posteriormente, não necessariamente concreto, mas possível de ser realizado, tá? Um ponto que os homens imaginam, né? Os homens que eu digo o ser humano de uma forma geral imagina, é que o pensamento ele pode ser mantido em segredo. E ele não pode. Ele rapidamente cristaliza-se em hábito. O hábito solidifica-se em circunstância. Pensamentos bestiais, por exemplo, cristalizam-se em hábitos de embriaguez e sensualidade, que solidificam-se em circunstâncias de destituição e doença. Pensamentos impuros de qualquer natureza cristalizam-se em hábitos nervosos e confusos,
que solidificam-se em circunstâncias distrativas e adversas. Pensamentos de medo, dúvida e indecisão cristalizam-se em hábitos fracos, covardes e irresolutos, que solidificam-se em circunstâncias de fracasso, indigência e dependência. Pensamentos preguiçosos cristalizam-se em hábitos de falta de higiene e desonestidade, que solidificam-se em circunstâncias de sujeira e mendicância. Pensamentos odiosos e condenatórios cristalizam-se em hábitos de acusação e violência, que solidificam-se em circunstâncias de ofensa e perseguição. Pensamentos egoístas, de qualquer forma, cristalizam-se em hábitos de egocentrismo, que solidificam-se em circunstâncias mais ou menos desesperadas. Por outro lado, pensamentos belos de todos os tipos cristalizam-se em hábitos de gentileza e bondade, que solidificam-se em circunstâncias felizes e radiantes. Pensamentos puros cristalizam-se em hábitos de temperança e autocontrole, que solidificam-se em circunstâncias de repouso e paz. Pensamentos de coragem, autoconfiança e decisão cristalizam-se em hábitos viris, que solidificam-se em circunstâncias de sucesso, plenitude e liberdade. Pensamentos energéticos cristalizam-se em hábitos de limpeza e industriosidade, que solidificam-se em circunstâncias de prazer. Pensamentos amáveis, de perdão, cristalizam-se em hábitos de gentileza, que solidificam-se em circunstâncias protetoras e preservativas. Pensamentos de amor e altruísmo cristalizam-se em hábitos de esquecer-se de si próprio pelos outros, que solidificam-se em circunstâncias de prosperidade certa e duradoura e riquezas verdadeiras. Tudo que o homem alcança e tudo que o homem deseja alcançar é resultado direto dos seus próprios pensamentos. Em um universo perfeitamente ordenado, onde perda de equilíbrio significaria total destruição, responsabilidade individual deve ser absoluta. As fraquezas e virtudes de um homem, pureza e impureza, são dele mesmo e não de outrem. Elas foram causadas por ele mesmo e não por um outro. E elas podem ser alteradas somente por si próprio, nunca por um outro. Sua condição é também sua, e não de outro homem. Seu sofrimento e sua felicidade vêm de dentro. Assim como ele pensa, assim ele é. Ao continuar a pensar, assim ele permanece. James Allen fez uma reflexão e colocou dessa forma: como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Não somente abrange todo o ser de um homem, mas é tão compreensível a ponto de atingir cada condição e circunstância de sua vida. Um homem é literalmente aquilo que pensa, sendo seu caráter a soma completa de seus pensamentos. Essas reflexões e esses pensamentos que eu trouxe aqui para vocês, a primeira coisa que me vem na cabeça é: o que vocês andam pensando de si mesmo? Eu queria deixar essa reflexão para que vocês avaliem seus pensamentos e, com as informações que eu vou dando durante a aula, a partir de agora, que vocês reflitam o que vocês estão pensando, o que é sucesso para vocês, como eu trouxe logo no primeiro minuto de aula. E vamos amarrar todos essas reflexões que eu trouxe aqui para vocês. As leis do sucesso, tá? Eu vou falar para vocês sobre as leis do sucesso baseadas no Napoleão Hill, que foi um grande jornalista que se dedicou a mais de 20 anos a entrevistar grandes líderes mundiais, buscando identificar o que eles tinham em comum.
A partir desse trabalho, ele escreveu diversas obras que tratam sobre formação de líderes e até hoje seus ensinamentos são os que mais inspiram outros autores no mundo, tá? Ele fez uma obra em que foi depois, como eu já disse, trabalhada por diversos pensadores e tudo mais, e ele descreveu as 16 leis do sucesso. E eu vou trabalhá-las aqui com vocês durante a disciplina, ok? Então vamos lá. A lei 1. Tenha um propósito definido. O ponto de partida de toda conquista pessoal é coletiva, consiste na adoção de um propósito definido e de um plano claro e específico para a sua realização. Enquanto você não tiver um propósito definido para a sua vida, irá dissipar energia e dispersar pensamentos sobre diversos assuntos e em variadas direções. Por exemplo, um navio que perdeu a direção, que perdeu o leme, ele vai ficar se dirigindo de acordo com a maré. Se ele vai ficar girando em torno dele, se a onda bater, ele vai para um lado, ele vai para o outro. Ele não tem foco, ele não tem a direção, ele não tem um propósito definido. Eu vou naquela direção. Então, ele se perde dentro desse contexto, dentro do contexto geral. Sem um propósito definido, geralmente passamos o dia muito ocupados em coisas triviais e sem importância, esquecendo-nos daquilo que é essencial. É preciso saber o que se quer, quando e como se espera alcançar o que se quer, tá? Dentro dessa primeira lei, eu vou propor um exercício. Eu gostaria que vocês experimentem durante 30 dias organizar seus esforços em torno de um ponto específico, um propósito definido. Escolham um propósito que vocês gostariam e fiquem durante 30 dias organizando todos os seus esforços para aquilo. E, se vocês quiserem, obviamente, me mandem por e-mail o que vocês alcançaram tendo esse propósito definido. Por exemplo, eu gostaria de emagrecer tantos quilos, ou eu gostaria de emagrecer tantos quilos, por exemplo. O que você pode fazer? Então, o seu objetivo, o seu propósito definido é emagrecer 5 quilos até o final do mês, em 30 dias. O que você precisa fazer, quais são os seus esforços, né? Organizar os seus esforços durante esses 30 dias para você alcançar aquele objetivo. Preste atenção no seu propósito, nos seus esforços e faça isso durante 30 dias e depois me conta o que vocês alcançaram. Segunda lei. Forme uma mente mestra. Ela é o princípio através do qual uma pessoa pode utilizar harmoniosamente a inteligência, educação, experiência, talento, influência, conhecimento especializado e o capital de outras pessoas para a realização de um propósito superior definido. Criar competências necessárias para alcançar o propósito e se vincular com pessoas que possuam essas competências, que talvez possa faltar em você. Por exemplo, um homem sem pernas encontrou um homem cego. E ele era um homem de muita visão. Ele virou pro outro homem cego e falou assim: o que você acha da gente se unir? Se eu subir nas suas costas, eu posso usar as suas pernas e eu te falo o caminho e você usa os meus olhos. E assim nós teremos mais forças e mais chances de alcançar um objetivo em comum. E assim eles fizeram. Formar a mente mestra é isso, é você ter um propósito comum
a outras pessoas, se unir a essas pessoas, um ajudando o outro, porque ninguém tem exatamente as mesmas competências, ninguém tem as mesmas qualidades e os mesmos defeitos. Então, quando você tem um objetivo comum a outras pessoas, a gente consegue unir essas forças para alcançar aquele objetivo de uma forma mais eficaz e mais fácil, talvez. Com isso, eu gostaria de propor um outro exercício. Eu gostaria que vocês listassem 5 pessoas com as quais você gostaria de formar uma mente mestra em torno do seu propósito definido e elabore um plano especificando como elas podem ajudá-los e os benefícios que elas terão. Então, na lei anterior, vocês vão definir o propósito. Agora, vocês vão listar as pessoas que poderiam formar essa mente mestra em torno desse propósito para você conseguir alcançá-lo, tá bom? Então, elaborar o plano especificando como elas podem ajudá-los e os benefícios que elas terão, tá bom? É um ponto que seria interessante eu pôr agora, só para não ficar nenhuma dúvida, é que eu vou disponibilizar a aula em PDF, tá bom? Para vocês poderem acompanhar, para estarem acompanhando. E os exercícios estão descritos no PowerPoint, perdão. E esses exercícios, de fato, eles não valem nota, são mais exercícios para a gente estar trabalhando essas leis do sucesso e a gente está trabalhando essa mentalidade, tá? Que a gente precisa ir criando e elaborando para a gente alcançar o que a gente definir como sucesso, ok? Então vamos para a terceira lei. Confie em você. Para alcançar sucesso, a pessoa precisa acreditar em si, em seu propósito. Ela deve ter muito claro o que busca e não ter dúvida que pode alcançá-lo. Ignorar a palavra impossível e não se importar com as derrotas temporárias, pois tem consciência de que está caminhando para o sucesso e os tropeços fazem parte do caminho, ok? A gente precisa confiar na gente o tempo todo. Vocês, quem nunca teve alguma situação em que estava muito animado com alguma nova atividade e tudo mais, sempre tem alguém que vem e fala: isso não vai dar certo. Ah, mas você vai fazer isso? Tem certeza? Todas aquelas questões em que, se você não confia em você, se você não confia no seu propósito, aquilo dali já se torna uma pulga atrás da sua orelha e você acaba tendendo a desistir do seu propósito, da, da sua, do seu desejo, devido à influência externa, uma vez que você não confiava em você e no seu propósito, tá? Então, um exercício para a gente trabalhar essa lei é você realizar durante 60 dias autossugestão. Ou seja, vamos falar diariamente para nós mesmos o porquê do seu propósito e por que você confia em você, ok? Desenvolva o hábito, perdão, a lei 4. Desenvolva o hábito da economia. Todas as pessoas que alcançaram grande sucesso na vida, antes de trilhar a estrada do triunfo, tiveram que corrigir certos pontos fracos na sua personalidade. Uma das maiores fraquezas que se interpõe entre pessoas e o sucesso é a tendência de gastar mais do que ganham. Qualquer pessoa sabe que economizar dinheiro é uma das coisas essenciais para o sucesso. Mas a grande pergunta que exige uma resposta é: por que a gente não faz isso? Por que não fazemos? Qualquer ato repetido um número significativo de vezes se torna um hábito. Uma vez fixado na mente,
O hábito impele voluntariamente o indivíduo à ação. O que isso significa? A gente cresce com exemplos e a gente vai criando o hábito de não fazer economia. A maior parte das pessoas, as estatísticas mostram que é um número muito reduzido de pessoas que fazem economia. Grande parte da população está sempre endividada, sempre gasta mais do que o que ganha. Sempre querem mostrar mais do que podem, sempre tentam viver de aparências, tá? Isso se torna um hábito. A gente precisa criar novos hábitos. Então, para isso, temos mais um exercício. Estabeleça uma quantia que você economizará de uma quantia de quanto. Desculpa, estabeleça uma quantia de quanto você economizará de tudo o que receber do seu trabalho, por exemplo. 10% de todas as entradas. Tudo que entrar de saldo na sua conta, você vai reservar 10%. E assim as suas conquistas E assim que suas conquistas forem aumentando, suas economias também aumentarão. E você estará criando um novo hábito. Uma vez que você comece a guardar, comece a economizar esse dinheiro, da mesma forma que antes você tinha o hábito de gastar, você vai desenvolvendo o hábito de economizar. Lei 5. Tenha iniciativa e lidere. Os dois princípios, iniciativa e liderança, são termos associados, pois a liderança é essencial para a consecução do triunfo. E a iniciativa é a verdadeira base sobre a qual é construída a liderança. A liderança não pode ser encontrada em quem não desenvolveu o hábito da iniciativa. Ela não se impõe ou surge do nada. Liderança é algo que você precisa criar. A única maneira de criá-la é desenvolver o hábito da iniciativa. Se você praticar o hábito da iniciativa, passo fundamental para a liderança pessoal e estimular as pessoas a praticá-la, já será um líder, tá? A gente, para ter o hábito da iniciativa, existem alguns pontos em que a gente pode trabalhar. Um deles é declarar guerra à procrastinação. Se você deixa para amanhã tudo que você pode fazer hoje, você não está tomando iniciativa de nada. Praticar o hábito da iniciativa a todo momento. Presta atenção em tudo que você está deixando de fazer, vai lá e faz. Sempre com iniciativa. Estimular outras pessoas a praticar a iniciativa. Pega o exemplo de quando a gente começa a fazer algo novo. Se você não tem o hábito, se você não toma a iniciativa das coisas de uma forma natural, você precisa criar esse hábito. Além de você criar o hábito, finge que se anime da mesma forma que você se anima quando você está vendo uma série e você quer que todo mundo veja. Se anime quando você vai num restaurante novo e você achou ele maravilhoso e você conta para todo mundo. Faça com que as pessoas também tomem iniciativa. Falem o quanto é bom, quais são os ganhos de você ser sempre uma pessoa com iniciativa, tá bom? Você fazendo isso, você está conseguindo liderar aquelas circunstâncias, tá bom? É isso. Então, vamos partir agora para a sexta lei, que é explore a sua imaginação. O princípio da imaginação lhe dá um poder imenso e uma extraordinária capacidade de reinventar sua vida e explorar ao máximo seu potencial. A imaginação pode ser considerada o ponto central das leis do sucesso. Todas as leis
tanto as anteriores como as posteriores, têm a imaginação como base. Pensamento. Imaginar é criar no presente uma visão clara de uma situação futura. É criar uma realidade ainda não transformada em seu equivalente físico. Nossa missão na vida não é tanto ver com o que os outros não veem, mas pensar o que ninguém pensou sobre algo que todos veem. Por exemplo, da questão da imaginação. A gente usa a nossa imaginação o tempo inteiro. É o que eu escrevi aqui, o que eu tô falando para vocês. A gente tá sempre imaginando. Quando eu peço para vocês, pensem nos seus objetivos, pense no que você gostaria que acontecesse, o que aconteceu e tudo mais, tudo é a nossa imaginação fluindo dentro do processo. Por isso que ele diz que talvez essa seja é, o ponto central, porque tudo em que a gente trabalha para o futuro está dentro da nossa imaginação ainda. Então, como exercício, eu gostaria que vocês descrevessem a imagem exata de como você gostaria de ser em cada área da sua vida, tá? Estipulem as áreas: área profissional, área afetiva, é, área de solidariedade, na área na área religiosa, em todas as funções em sociedade que você exerce, como que você gostaria que cada área da sua vida esteja daqui a algum tempo, ok? Lei 7. Alimente seu entusiasmo. Os líderes bem-sucedidos sempre são aqueles que sabem como inspirar entusiasmo nas outras pessoas. Por isso, o entusiasmo é uma das qualidades mais importantes e absolutamente necessárias para qualquer pessoa que deseja vencer na vida. Não tente, porém, forçar-se para se entusiasmar pelo que você está fazendo. Ao contrário, procure fazer apenas aquilo pelo qual você se sente naturalmente entusiasmado, tá? Essa sétima lei, ela tem alguns pontos em que a gente consegue trabalhar esse entusiasmo, que existem estímulos, tá? Que produzem entusiasmos. Os mais importantes são trabalhar naquilo que você mais gosta de fazer, trabalhar em um ambiente otimista, onde as pessoas também são entusiasmadas pelo que fazem, obter um bom resultado financeiro pelo que você faz, participar de um grupo que nos possibilite sentir a sinergia da mente mestra, ter iniciativa, liderança, adquirir o hábito de economizar, usar sua imaginação para criar, entre outros. Manter um bom estado de saúde por meio de alimentação correta e exercício físico. Ver um sentido maior naquilo que você faz, principalmente se esse sentido beneficiar outras pessoas. Sentir-se bem consigo mesmo, cuidando da aparência, de maneira que ela seja adequada ao seu estilo de vida. Ser uma pessoa de ação. Simplesmente saber não é o suficiente. Além de saber, você precisa agir. O entusiasmo não vive em uma vida de passividade. Essa lista de coisas para manter o entusiasmo é quase um soco no estômago, pelo menos para mim, quando eu paro para pensar em todas esses pontos em que precisam ser trabalhados para a gente se manter
num nível de positividade, no nível de entusiasmo, fazer com que as coisas fluam para que a gente alcance o sucesso, ter êxito nas nossas atividades, é um exercício diário, tá? Então eu vou encerrar essa nossa primeira aula aqui, tá? Nós tratamos hoje sete leis do sucesso. E em cada delas, praticamente, eu passei um exercício para que vocês trabalhem durante os próximos dias até a nossa próxima aula, em que eu vou apresentar mais algumas leis do sucesso para a gente estar fechando a nossa disciplina, ok? Um beijo, até a próxima aula. Olá, gente, tudo bom? Estamos aqui de volta, né, para a gente dar continuidade à nossa aula Leis de Sucesso. E eu gostaria que vocês tenham, né, feito os exercícios para a gente poder estar evoluindo nas aulas e que vocês tenham pelo menos refletido. Não precisa de fato escrever, nem me mandar por e-mail, como eu já havia falado antes, mas vocês tendo fazendo os exercícios e tudo mais, como a gente já falou na outra aula e provavelmente eu vou falar novamente nessa, tudo que a gente faz em busca de sucesso ou em busca de satisfação pessoal, como o nome já diz, é pessoal, só depende de você. Então, a gente vai ter alguns exercícios em que sim são para disciplina, para a gente poder avaliar alguns pontos, mas esses exercícios que eu estou colocando é de fato para melhoramento pessoal, para vocês entenderem todos os processos que estão sendo discutidos aqui na aula, tá bom? Então vamos lá dar início à aula de hoje. Na semana passada eu parei, na última aula no caso, eu parei na lei 7, certo? Que foi alimente o seu entusiasmo. E hoje nós vamos iniciar a aula na lei 8, que é: tenha controle sobre si mesmo. Nossa força maior não está na capacidade de pensar, mas em algo 1000 vezes mais poderoso: o poder de controlar e direcionar nossos pensamentos para onde quisermos. Se o entusiasmo é a qualidade vital que nos desperta para a ação, o autocontrole é a característica que dirige a ação de modo que ela seja sempre construtiva e nunca destrutiva, tá? O autocontrole, como o nome já diz, é você se controlar, é você não ter uma reação exagerada, é você ter a capacidade de pensar sempre na direção em que não crie curvas, vamos dizer assim, no caminho que você está querendo traçar. Aqueles pensamentos de eu não sou bom, aquele pensamento negativo que eventualmente possa vir durante o processo, porque até a gente se sentir realizado dentro de alguma atividade em que a gente realiza, de ter realmente o êxito, existem muitas pedras no caminho, vamos colocar dessa forma, e que se você não tiver controle sobre esses pensamentos, você pode acabar perdendo o foco um pouco da onde você quer chegar. Então, um exercício em que eu vou estar trabalhando com vocês dentro dessa lei é: pratique o hábito do autocontrole, mantendo-se sempre fiel e leal aos que não estão presentes. Quando alguém, na sua presença, fizer algum comentário negativo ou criticar alguém que você conheça,
mas que não esteja presente, em vez de entrar na onda do ataque, tome uma posição defensiva em favor da pessoa ausente, reforçando os pontos positivos dessa pessoa. Esforce-se para dizer pronta e honestamente: desculpe, eu estava errado, sempre que for o caso. Ou diga: desculpe, errei em palavras e atos, lamento profundamente tê-lo feito. Vou trabalhar para corrigir isso, mas faça isso com o coração aberto, com sinceridade contagiante. Seja íntegro em sentimentos, palavras e ações. Liberte-se do hábito de matar o mensageiro. Isso significa que sempre que alguém o criticar, falar algo que você não goste ou apontar uma falha, não se irrite com essa pessoa. Pelo contrário, analise seu próprio caráter, tente compreender o motivo pelo qual a pessoa falou isso, investigue se de fato ela tem razão e, sinceramente, agradeça a crítica e comprometa-se a corrigir isso em você. É, Esses 3 exercícios fazem com que a gente melhore cada vez mais o poder que nós temos de nos autocontrolar. Esses 3 exercícios que foram colocados são 3 gatilhos que normalmente acontecem e que faz a gente perder o controle quando alguém nos critica, ou então quando a gente comete algum erro. A gente assumir um erro é um ponto que muitas vezes traz uma falta de controle emocional para grande parte da população. Então, esses exercícios podem ajudar a manter esse controle. Lei 9. Faz sempre mais que o esperado. Essa lei é interessante porque é uma lei que é engraçado, né? Eu vou até falar aqui com vocês uma questão pessoal mesmo, que eu atualmente eu sou líder, a minha função é de gestão, eu faço a liderança do setor em que eu sou responsável, mas eu confesso para vocês que muitas das vezes, logo no início, né, até quando eu fui promovida e tudo mais, eu fazia muitas coisas instintivamente. E essa é uma das leis em que eu mais me sinto vinculada, vamos dizer assim, porque isso é uma coisa que eu sempre fiz e não é esperando, nunca foi esperando nada em troca. Eu nunca tive o hábito de, tipo assim, de ser solicitada para fazer algo a mais, ou então as coisas simplesmente apareciam e eu nunca coloquei aquela postura de, tipo assim, estão pedindo para eu fazer mais do que eu tenho que fazer, ou ficava me queixando alguma coisa. Não, pelo contrário, eu sempre me senti lisonjeada por ter mais responsabilidade, por ter mais o que fazer, por abraçar mais as coisas, o vestir a camisa e fazer as coisas. Então, vou contextualizar para vocês o que eu tô falando. Ninguém se torna um líder verdadeiro, não importa a atividade, se não produzir um trabalho maior e melhor do que aquele pelo qual é pago. Por isso, você deve incluir esse hábito como parte do seu objetivo principal definido. Decida-se por fazer sempre mais do que a sua obrigação. E antes de compreender bem o que aconteceu, como foi o meu caso, verá que o mundo lhe devolverá mais do que esperava. Ninguém pode prestar um serviço qualquer sem receber recompensa. Da mesma maneira, não é possível recusar-se a prestar um serviço sem sofrer a perda da recompensa, tá? O exercício que eu vou trazer hoje aqui para vocês é:
Durante os próximos 6 meses, comprometa-se a cumprir suas metas. Desculpa, cumprir duas metas: oferecer mais serviço do que lhes são requisitados. Não peça nem espere qualquer tipo de recompensa desse trabalho. Faça isso com pura convicção de que você está colocando em uso uma das mais poderosas leis do sucesso e que você não sairá desapontado. Faça essa experiência com pessoas conhecidas ou com pessoas estranhas que possivelmente nunca mais verá, tá? E vocês vão ver como é poderosa essa lei realmente. Lei 10. Seja empático. Não importa quem você é nesse momento. Por mais antipático, casmurro ou desgracioso que seja, não pode se tornar agradável. Você pode se tornar agradável e atraente aos olhos do mundo. Existe uma maneira de desenvolver sua personalidade de forma que ela se torne extremamente agradável e atraente. Ela é muito simples. Basta assumir um interesse honesto e profundo pela outra pessoa. Ser empático é entender o que motiva as atitudes e ações das outras pessoas e compreender a motivação e necessidade dos quais, a necessidade dos outros é a maneira mais fácil de satisfazer essa necessidade, o que nos torna úteis e interessantes aos olhos delas, ok? Um pensamento que eu encontrei é o seguinte: todos nós somos humanos e temos uma necessidade genuína de sermos compreendidos, admirados, respeitados, valorizados, de receber incentivos e sermos amados. Gostamos daqueles que têm tato de nos ouvir com respeito, que nos dão atenção e mostram interesse pelos assuntos que habitam nosso coração. Quando esse desejo é satisfeito, inclinamo-nos com satisfação sobre um assunto que habita no coração do outro. Então, essa reflexão, né, esse texto, ele resume muito bem essa lei. Quando você dá, você recebe. Quando você dá atenção, você recebe atenção. E aquela pessoa, você se torna uma pessoa melhor vista, vamos dizer assim, pelas outras pessoas. Então, vamos ao exercício. 5 fatores que entram no desenvolvimento de uma personalidade atraente, tá? Primeiro, observe as pessoas. Descubra suas qualidades positivas, seus pontos fortes e refira-se a eles de maneira elogiosa e honesta. Segundo, interesse-se de forma honesta e genuína pelos outros. Questione-os sobre o trabalho, sobre a família e particularidades que não infringam sua vida privada. Terceira, ouça-os com interesse, sem interromper, sem comentar, sem julgar. Quarto, demonstre sempre uma gentileza e hospitalidade sincera, perguntando-as do que você pode ajudá-las, e ajude-as voluntariamente. Quinto, desenvolva a arte de apertar a mão de maneira calorosa e entusiasmada. Seguindo esses exercícios, vocês vão conseguir trabalhar melhor essa parte de empatia. Lei 11. Pense com precisão. Nada pode distraí-lo desse propósito. Pensar com precisão é exatamente isso. Todo dia, toda hora, temos uma infinidade de opções, uma enorme variedade de caminhos à nossa frente. Pensar com precisão é saber escolher, entre tantos caminhos, aquele que satisfaz especificamente o nosso propósito. Todo pensamento é criador. No entanto, nem todo pensamento cria coisas úteis, necessárias e positivas.
Se desejarmos coisas boas, mas pensarmos em miséria e pobreza, criaremos com nossos pensamentos ações que nos levam a essas condições. Inevitavelmente, seremos arrastados para elas. O oposto, porém, também é verdadeiro. Se pensarmos em coisas positivas cheias de esperanças, tais pensamentos nos forçarão a agir para criar essas condições. Olha o pensamento voltando, voltando. Na verdade, ele nunca deixou de estar presente em praticamente todas as leis, mas como essa traz novamente o que a gente discutiu na primeira aula, bem no iniciozinho, da questão dos pensamentos se tornarem hábitos e eles realmente se tornarem palpáveis nas nossas atitudes e na nossa rotina, né? Quando você tem pensamentos positivos, você emana questões positivas, você atrai coisas positivas, e quando você tem pensamentos negativos é a mesma parte da mesma premissa. Então, pense sempre com precisão. Você tem o seu propósito e sem distrações no caminho. Pensa sempre com precisão. É exatamente isso. Ok? Então vamos para a próxima lei, que é a lei 12. Concentre-se. Uma vez que você decidiu uma linha de pensamento, é preciso concentrar-se sobre ela. Se pensar com precisão é definir uma linha de pensamento, concentração, no sentido que a palavra tem aqui, significa desenvolver por meio do hábito e da prática a habilidade de manter o foco sobre essa linha de pensamento, o tempo necessário para dominá-la e tornar-se familiar a ela. A concentração nos ajudará a lidar com aquilo que está à nossa frente, sentindo, tocando e administrando o que está ao alcance de nossas mãos, sem perder a visão a longo prazo, definida pelo pensamento preciso. Lei 13. Faço uso da cooperação. Um grande líder é alguém que sabe como criar objetivos que podemos ser aceitos com entusiasmo por todos os colaboradores. Ao longo do processo de desenvolvimento do nosso poder pessoal, inevitavelmente precisaremos da cooperação de outras pessoas para nos auxiliar. Há uma diferença entre o princípio da mente mestra, desculpa. Há uma diferença entre o princípio da mente mestra, visto na aula anterior, o da cooperação e o da cooperação. Numa mente mestra, as pessoas envolvidas possuem obrigatoriamente um propósito em comum, enquanto as pessoas envolvidas no princípio de cooperação possuem seus propósitos objetivos, seus próprios objetivos, mas cooperam no processo para a realização dos nossos propósitos, ok? Então vamos para a 14ª lei. Tire proveito dos fracassos. Para um verdadeiro líder, o fracasso absoluto não existe. O que para muitos é fracasso, para ele é apenas uma derrota temporária. Ele sabe que o fracasso se torna absoluto somente quando nós mesmos o aceitamos como tal. No uso comum, a palavra fracasso quase sempre é considerada um termo negativo, por ter sido mal empregada. Tem trazido frustrações, tristezas e provações a milhões de pessoas. Esses sentimentos poderiam ter sido evitados. Cultivamos dentro de nós a verdadeira semente do sucesso. Uma pequena adversidade, uma derrota temporária servirá apenas para fertilizar essa semente e fazer que ela se desenvolva e atinja a maturidade. Ok? Então, é aquela questão. Só existe fracasso para quem acredita nele. Pedras no caminho sempre vão existir, como eu já falei anteriormente. Mas a gente tem que chegar e
pegar essas pedras e jogá-las longe, usá-las como trampolim, fazer qualquer coisa positiva, ver uma coisa que a gente há anos sempre a maior parte da população trabalha como negativo, transformar aquilo num pensamento positivo e sempre estar aprendendo com os nossos erros. Um fracasso, um erro cometido é o que nos impulsiona para o acerto, é o que nos impulsiona para uma melhoria, ok? Sempre a gente precisa focar na melhoria, no aprimoramento do processo, jamais no erro em si, no fracasso. Lei 15. Seja tolerante. A intolerância é uma forma de ignorância que precisa ser superada antes de se poder conseguir qualquer tipo de sucesso duradouro. Ela é a causa principal de todas as intrigas e desavenças. Ela cria inimigos nos negócios, nos ambientes de trabalho e em todos os outros setores de relações humanas. A intolerância trabalha o desenvolvimento moral, mental e espiritual e transforma em inimigos aqueles que deveriam ser amigos. Destrói oportunidades e enche o espírito de dúvidas, desconfianças e preconceito. Eu vou falar aqui para vocês um exercício que vocês podem trabalhar para trabalhar a questão da tolerância. Primeiro, nunca faça aos outros aquilo que não desejaria que lhe fizesse. Adotem essa aplicação como base de sua conduta. 2. Perdoe os que forem injustos contigo, sem olhar se merecem ou não o seu perdão. E por meio do perdão concedido que iniciamos a É por meio do perdão concedido que iniciamos a reforma do caráter e eliminamos os efeitos das nossas transgressões no nosso subconsciente. Seja sempre justo, sincero e generoso para com os outros, mesmo quando souber que os seus atos passarão desapercebidos e sem qualquer recompensa, de acordo com o que se entende por recompensa. Não fale mal de ninguém. Por maiores que sejam as razões que você tenha para isso, comporte-se assim, comporte-se assim porque deseja fixar no seu consciente apenas as ações construtivas. Não deixe que pensamentos destrutivos flutuem em sua mente e assim evite que eles contaminem o seu espírito. A gente está chegando na 16ª lei, que é a última, que ela se chama a regra de ouro, tá? Siga a regra de ouro. Há uma lei universal e imutável por meio da qual, inevitavelmente, colhemos sempre o que plantamos. Por isso, o princípio da regra de ouro, baseado em uma passagem do Evangelho de São Mateus, que diz: portanto, tudo o que quereis que os homens lhe façam, fazei-lhe também-nos, porque esta é a lei. Deve servir como conduta para guiar nossas ações e transações com os outros. Quando agirmos de acordo com esta lei, colocamos em ação um poder que sempre beneficiará aqueles com os quais entramos em contato e que se voltará para nós em formas de graças, bênção e benefícios. Todas as nossas ações e pensamentos, mais cedo ou mais tarde, acabam se voltando contra nós, para o bem ou para o mal. Por isso, não basta conhecer e acreditar na regra de ouro, é preciso praticá-la. A fé é essencialmente o pensamento. Todo pensamento é uma prece que afirma ou nega a nossa fé. Olha a força do pensamento mais uma vez sendo colocada numa lei. O exercício dessa lei. A partir de hoje, faça ao outro somente aquilo que desejaria que o outro lhe fizesse, se estivesse em sua situação.
A nossa aula está chegando ao fim, no sentido geral das leis do sucesso, mas todo esse trabalho me trouxe algumas reflexões e que eu gostaria de dividir com vocês aqui na aula, e eu gostaria que vocês também trabalhassem isso na mente de vocês. Um ponto que eu percebi, né, durante os estudos e tudo mais, para poder estar discutindo trazendo, na verdade, esses tópicos para vocês, é que independente de quais sejam os seus objetivos, e o independente de quais sejam os seus objetivos e o que faça sentido para você, é preciso fazer, se preparar e querer estudar, ter metas, se dedicar, mas fazer, ter a ação, sair da inércia, construir todos os dias o seu caminho para o sucesso. E após parecer que você chegou nesse sucesso, você vai precisar fazer a manutenção, você ainda vai precisar fazer a manutenção de de todo esse sucesso em que você determinou para sua vida. Então, por uma vez que ele não é um estado permanente, seja qual for seja qual for a definição que você dê. Você lembra que quando a gente começou na primeira aula eu fiz aquele questionamento, o que é o sucesso para você? Independente da resposta que você se deu do que é o sucesso, você precisa agir. Você fazer, ler diversos livros, você estudar sobre o que é sucesso, você contratar um coach de alta performance para você alcançar determinado ponto da sua vida que você objetivou, que você deseja, que você quer alcançar. Mas se você não levantar e for fazer, e depois fazer de novo, e depois fazer de novo, e fazer mais um pouco, e fazer de novo, e aí você alcançou o ponto que você definiu ser o sucesso. Se você parar de fazer, aquilo esmorece, aquilo acaba, aquilo termina. E aí você tem que estar sempre em manutenção, tem que estar sempre fazendo e dando continuidade àquele processo. Mas como a gente viu aqui durante essa aula e a aula anterior, tudo isso se tornam hábitos. Então, todas as leis que eu trouxe, que a gente conversou, em que a gente vai fazer exercícios para poder ir se moldando, depois elas vão se tornando hábitos e tudo vai ficando mais fluido na nossa vida e tudo vai seguindo um fluxo contínuo de sucesso e de êxito e de produtividade em todos os processos que a gente precisa passar, em todas as atividades que a gente precisa ter êxito para alcançar o que a gente chama de sucesso, ok? É... Então, basicamente é isso. Eu apliquei aqui com vocês as 16 leis é, do sucesso do Napoleão Hill, que, como eu disse no início da aula, é um grande pensador e que ele trouxe toda essa filosofia que é uma das mais usadas no mundo e que foi a pioneira que trouxe, que permitiu com que diversos outros pensadores trabalhassem em cima. E eu espero ter realmente agregado bastante valor à ao nosso módulo, ok? Então, só para finalizar, eu vou ler um, um pensamento do próprio Napoleão Hill, que é: se pensa que é um derrotado, desculpa. Se pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se não pensa
quer a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se fizer a coisa pela metade, você será fracassado. Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Se pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Se almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu conseguirei. Napoleão Hill. Para isso, na verdade, para a gente finalizar a disciplina, eu gostaria que vocês fizessem 2 exercícios e me enviassem por e-mail, tá? Que vai estar sendo disponibilizado pela equipe da pós. Quais são as ações práticas que vocês já tomaram para alcançar o sucesso? Como eu estou indo nessas ações? O que estou aprendendo e qual a mudança principal que as leis do sucesso trouxeram para a minha vida? Qual é o meu propósito imediato? Até quando irei realizá-lo? Quem são as pessoas com as quais pretendo criar minha mente mestra? Eu queria que vocês respondessem essas questões. E um outro exercício que eu gostaria que vocês fizessem, esse na verdade é o que eu estou mais curiosa para ver a resposta de vocês, é que eu gostaria que vocês buscassem histórias e opinassem, investigassem, na verdade, não é nenhuma questão de opinar, que vocês buscassem histórias de sucesso, mas de acordo com o que vocês imaginaram que é o sucesso para vocês. Busquem histórias de pessoas que vocês consideram que obtiveram sucesso, mas eu queria que vocês escrevessem o caminho percorrido por elas e não só como aquela pessoa é, qual é o sucesso que ela tem. Eu gostaria que vocês resumissem o porquê que vocês consideram ela uma pessoa de sucesso, mas que vocês descobrissem qual foi o caminho percorrido por aquela pessoa. Porque uma das coisas que eu percebi muito durante durante todo o tempo que eu já trabalho com melhoramento pessoal, em que eu já faço melhoramento pessoal para mim, é que o caminho percorrido que é o grande sucesso. Depois que chega, não chega. A vida está sempre em movimento. Então é sempre o caminho, é sempre o tempo presente, é sempre o aqui e o agora. A gente faz hoje para colher amanhã. Mas depois que a gente colhe, a gente planta novamente, porque a gente precisa comer no dia seguinte. E assim sucessivamente. Tá bom? Como eu disse anteriormente, eu espero muito ter agregado na aula. E é um prazer estar aqui com todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, boa noite. Eu não consegui, 171 pessoas no Maracanã não conseguiram, botamos 11, 12 no Maracanãzinho, foi o que nós conseguimos, mas enfim. E eu queria falar um pouco de uma experiência recente e falar um pouco de gente, né? Eu trabalho numa indústria onde eu não vendo nenhum produto, não presto nenhum serviço, a única coisa que eu faço é montar times, escolher pessoas e extrair delas o melhor que elas têm a dar. Quando eu deixei a seleção, ou me deixaram, não sei exatamente qual foi o sentido do meu afastamento, da minha saída, mas eu voltei para a universidade. A minha ideia era me capacitar e voltar para o mercado de alguma forma mais preparado. Eu tive me formado na PUC do Rio, há muitos anos atrás, em economia,
E falei, vou voltar. E eu fui ao INSPER em São Paulo, vim à PUC aqui no Rio, minha alma mater. Então, ao final, uma palestra, me convidaram para dar aula na área de empreendedorismo. E falei, poxa, empreendedorismo, eu tenho alguns empreendimentos, eu acredito em pessoas e tal, eu invisto, corro alguns riscos ali. E comecei a fazer. Enfim, entrei como professor numa área chamada liderança empreendedora. Noções de liderança para jovens empreendedores, que são muito bons em tecnologia aqui, mas têm dificuldade em lidar com pessoas, comunicação, enfim, são bons aqui em digitar, mas muitas vezes têm dificuldades em falar em público, né, em criar times, em cobrar, em receber feedback. Há poucas semanas atrás eu fiz uma dinâmica na aula, na turma. Toda segunda-feira a gente faz aulas lá. Nessa dinâmica eu falei no final o seguinte, eu sou o presidente de uma grande corporação e vocês vão se vender para mim, vocês querem trabalhar comigo, eu quero que vocês façam um pitch de 1 minuto. Dizendo o que você tem de forte, o que você tem de realmente seu ponto forte e seu ponto fraco. O que você tem a melhorar? Se vocês disserem que não tem ponto fraco, vocês estão mentindo, você não tem a consciência de ter coisa para melhorar, o que é grave. Né? E aí, ponto forte, ok, foram vários pontos, mas 100% dos jovens falaram de 2 coisas. Só 2 coisas apareceram nos seus pontos fracos. Primeiro, falta de disciplina. Ou são criativos, mas quando tem processo, disciplina, algo repetitivo, eles rateiam. Segundo, lidam mal com frustrações. Qualquer não, hoje em dia, não, então eu desisto, eu saio, eu mudo, migro, rapidamente eles fazem. Portanto, da perseverança é algo importante que a gente tem que... E eu fiquei pensando, olha que ferramenta interessante que a gente quase não usa, que é o esporte. No esporte você tem que ser disciplinado para ter algum tipo de êxito. Ponto, a disciplina, repetição, disciplina. Não é motivação. Fala aí por um pouco de motivação e disciplina. E você lida com frustrações permanentemente. Você perde, você ganha, você é cortado da seleção, você é colocado no banco, você não é escalado. São frustrações permanentes, assim como vitórias. Estas frustrações. Tem que voltar no dia seguinte, melhorar, aprender. Eu sempre digo isso. Quando você aprende, você nunca perde. Aquela é uma lição de como você não deve fazer, o que você deve fazer diferente para não sentir aquele sentimento de novo. Eu quero me ater ao esporte. Uma ferramenta importante, que não há um projeto nacional, há coisa aqui e ali, e começando com um pouquinho da missão. Eu sou jovem, qual é a nossa missão nessa história? E aí, falando de missão, eu me refiro a uma instituição chamada All Blacks, time de rugby da Nova Zelândia. É muito mais do que o futebol no Brasil. O rugby da Nova Zelândia é algo que remete à origem da nação. Né? O Haka fala realmente das origens, das raízes de uma nação que se cria. Um jovem se tornar um All Black é a maior honraria que um kiwi, um jovem neozelandês, pode obter. E qual é a missão dele? Quando ele recebe aquela camisa e ele se torna parte daquele grande projeto nacional, quando ele deixar aquela camisa alguns anos depois, muitos anos depois, tem que deixar a camisa num ponto superior ao que ele encontrou, ou seja, agregar valor, somar, contribuir com o projeto. Essa é a missão dele. E aí eu tive uma experiência muito interessante. Essa foto é do dia 21 de agosto de 2016, dia da final olímpica aqui no Rio de Janeiro contra a Itália. O Sérgio Cadinha era o líbero do time, joga de azul, você vê uma manga amarela porque o time jogava de amarelo. Quando termina aquela partida, ele com 40 anos, chega no vestiário, tira a camisa dele sem conhecer a história dos All Blacks e fala, ele sempre me chamou de patrão, desde que chegou à seleção em 2001, ele é um menino de uma origem muito humilde, periferia de São Paulo, se transformou num líder, pelo exemplo. E o esporte transformou a vida dele e da família dele. Ele me chamava de patrão. Eu tinha vários apelidos na seleção. Ele me chamava de patrão, o Giba me chamava de chefe, o Gustavo, aquele ruivão grandão, me chamava de professor, mas todos me chamavam de psicopata. Porque eu tenho um livro de cabeceira que diz Only the Paranoid Survive. Ou seja, aqueles caras que têm quase uma paranoia em fazer, em realizar, em não desistir, em melhorar, e crescer, essa coisa da excelência. E aí ele me diz, patrão, estou deixando minha camisa com você num dos templos do voleibol brasileiro, para quem se lembra da geração de prata, Maracanãzinho, é um pouco o palco disso tudo. Estou deixando com você a minha camisa. Faça o que quiserem, ir para o chão, põe no museu, tal. Ele, 16 anos depois de ter ingressado na seleção comigo em 2001, ele deixava a camisa dele num ponto muito superior ao que ele tinha encontrado. Ele havia cumprido a missão dele, contribuído para um projeto de fazer do voleibol realmente uma referência mundial. E uma empresa vitoriosa, eu falo um pouquinho como uma empresa. Eu acredito nisso, num processo permanente de crescimento. Eu digo aos jovens na escola, é um processo de learning mode, está sempre on. Aprender, crescer. Pequeno crescimento, essa quase obsessão pela evolução. Quando você chega lá, há outras palestras de um cara muito interessante, chamado Lou Holtz, que ele dizia o seguinte, o meu erro foi quando eu cheguei lá, que eu fiz um programa de futebol americano, na Universidade Americana, vitorioso, eu pensava, eu tenho que me manter lá. Eu não tenho que me manter, eu tenho que continuar a crescer. Esse mindset de crescimento, de novas realizações, ele tem que permanecer conosco, e é um processo permanente. Quero contar um pouquinho rapidamente uma história. Eu cheguei à seleção em 2001, vindo do feminino, quero contar há 16 anos, senão não tenho tempo para falar dos 24 em seleções. Eu chego e me deparo com um momento de muito talento, era uma juventude com talento, mas uma empresa que era a 6ª colocada no ranking mundial.
E eu queria o quê? Queria chegar ao topo. Disciplina, tal. Comecei a ver. Quais as questões? Disciplina. Primeira coisa é disciplina. Disciplina é a ponte que liga os nossos sonhos, nossas realizações. Eu tenho um projeto, eu planejo como é que eu vou chegar lá. Se eu não cumprir aquilo no dia a dia, né, eu não vou chegar lá. Disciplina. Criar hábitos de excelência. Saber dizer não ao que você gosta, etc., para fazer aquilo que você quer fazer. Não, Bernardinho virá aqui para dar uma palestra de motivação. Será que todo dia nós acordamos motivados, 100% motivados, para fazer aquilo que devemos fazer? Mas se formos disciplinados, nós faremos. Aquele dia que você acorda meio cansado, você programou fazer um exercício físico, aí você vai lá e bate no seu despertador e põe um soneca lá, mas se você for disciplinado, você vai fazer. Se você não faz, você fica meio frustrado. A disciplina tem a ver com isso, sim. Realmente, coisas que, eu digo, o maior inimigo do crescimento é quando nós atingimos a zona de conforto. O desconforto, ele provoca essa busca por uma coisa melhor e tal, e eu, muito mais do que um treinador, eu me transformei num provedor de zonas de desconforto. Metas audaciosas, vamos ganhar dos caras, não tínhamos nenhum título mundial. A Itália tinha 3, vamos passar esses caras. A ideia era essa. Quem é o benchmark da história? Vamos passar todos eles. A ideia era que o somatório realmente fosse maior. E nós chegamos lá. Escolher pessoas. Eu brinco dizendo que eu sou o maior estudioso de Tom Brady no Brasil. Esse cara se tornou o maior campeão da história do futebol americano e casou com a Gisele Bündchen. Portanto, esse cara é o cara. Se eu descobrir o segredo dele, eu chego lá. Mas o interessante dele, eu não quero falar das conquistas, eu quero falar de como é que foi escolhido. Escolha de pessoas. Porque nós escolhemos pessoas, elas fazem a coisa acontecer. Gente, como é que se dá a escolha de universitários que se tornam profissionais? Universitários se tornam profissionais no draft day, que é o dia da escolha, o dia da loteria. Você tem 7 rodadas, onde 200 e tantos, 300 jovens são escolhidos anualmente. Ele foi escolhido no número 199. Quase não foi escolhido. Como é possível que uma indústria que move bilhões de dólares, vocês têm noção de quanto vale? O principal time mais valioso das franchises da NFL nos Estados Unidos vale 5 bilhões de dólares, que é o Dallas Cowboys. A última estimativa em relação ao New England Patriots, que é o time dele, vale 3,6 bi de dólares. Como é que uma indústria que move tantos bilhões cometeu um erro tão grosseiro de não escolher entre os top 10, pelo menos, esse cara? E a melhor explicação, ela vem de um rival de Tom Brady, não de um parceiro dele. Um cara que nunca jogou com ele, mas sempre contra ele. Mediram Tom Brady de fora para dentro. Quando ele era rápido, ele não é rápido. Quando era forte, não é forte, nem tão preciso. Esqueceram de medi-lo de dentro para fora. Qual o tamanho do coração daquele cara? Quanto ele está disposto a dar pelo seu time? E segundo, esse rival, ninguém estaria disposto a dar e se preparar mais para atingir o seu objetivo do que Tom Brady. E essa é a razão pela qual escolher as pessoas certas. Agora, quando eu falo de pessoas e liderança, eu falo, a base disso tudo é, primeiro, a integridade, transparência. A pessoa vai ser muito talentosa, mas se você desconfiar um pouco do processo, como é que as coisas acontecem, atenção. Porque o líder não cabe fazer aquilo que é conveniente, mas aquilo que é certo. O que é certo nem sempre é simples, nem sempre é popular, mas aquilo que tem que ser feito. Simon Sinek, falando do primeiro ciclo, nossos 4 anos, nós chegamos lá. Em 2003, 2 anos depois que eu assumi, nós atingimos a liderança do ranking mundial. De onde nunca saímos, estamos em 2019. Perdemos hoje para a Sérvia. Eu estou aqui chateado. Eu não estava lá, mas continuo ligado. Né? Eu tenho um estado de espírito que é permanente, que é preocupado. Muito preocupado, pouco preocupado, mas estou sempre preocupado. Então, já mandei umas mensagens, estamos trocando, e você diz o seguinte, chegamos lá. 2004, dia 29 de agosto, ganhamos o ouro em Atenas e concluímos o nosso primeiro ciclo. Chegamos lá. É mais difícil chegar lá ou se manter lá. Porque as armadilhas começam a se colocar. Os egos começam a ser inflados, os caras começam a ser os caras, etc. Tal, e mais do que nunca a gente precisava realmente seguir. Essa é a foto de 4 anos depois. Parece mais a foto de um funeral, né, de um parente próximo da equipe, a foto de uma prata olímpica. Por quê? Porque os resultados do passado não nos garantem nada no futuro, a não ser expectativas e responsabilidades. O sucesso do antigo Rock in Rio só garante uma coisa aos organizadores, que é, temos que fazer um ainda melhor. Temos que conquistar um novo ouro. Caso contrário, nos decepcionaremos. E como é que a gente faz isso? Na verdade, primeiro, lideranças. Lideranças que inspiram, batem meta com consistência, com o seu time, fazendo a coisa certa. E evitando que o grande inimigo da construção do time, que são egos e vaidade fora de controle, se instaure. Michael Jordan tinha uma frase que era lapidar: eu posso até ganhar uma partida, mas jamais ganharei um campeonato. Você precisa de um time. Um dia, mas eu acredito em times, mas acredito em meritocracia. Um dia disseram ao Michael que ele tinha tido uma atuação um pouco egoísta, um pouco selfish e tal, não tinha passado muita bola e tal, e disseram, Michael, lembre-se que na palavra team não existe a letra I de eu, e ele então respondeu, mas lembre-se que na palavra win existe I, ou seja, o talento ele é importante, mas que o talento realmente ele faça com que o time
né? Produza mais, faça a coisa realmente acontecer. Eu participo de alguns conselhos, e há conselhos onde a palavra que eles mais dizem, eu observo muito a postura das pessoas. Fala de nós, nós, nós. Há um outro conselho que nós estamos com a empresa sofrendo, onde o eu ali. E eu tenho distribuído um pouquinho desse livro chamado O Ego é Seu Inimigo. O problema é que eles não estão lendo. Portanto, a gente continua sofrendo daquela empresa onde as agendas são pessoais e não do coletivo. Né? 4 anos depois eu descobri que o sinônimo da palavra quase é não. Eu quase bati a meta, eu não bati, eu quase entreguei, eu não entreguei. 4 anos depois, nós quase ganhamos o ouro de novo, mas ficamos no quase. 2-0 para nós, 21-19 no terceiro set, e nós perdemos para a Rússia. Lembram disso? Não é para lembrar, esquece que eu sou para burro. Então não é para lembrar disso. O fato é que nós perdemos. Como é que se aprende com as derrotas, com percalços? Não conseguimos entregar. Como é que se aprende? Primeiro, assumindo responsabilidade. Se continuamos a atribuir a outra responsabilidades que são nossas, do tipo, não, mas o juiz, não, o governo taxou, ele, poxa, não, a China não cresceu, desculpa. Nós temos alguma parcela de responsabilidade. E se não assumirmos nossas responsabilidades, nunca vamos entender as verdadeiras razões pelas quais perdemos. Não, o professor não deu bem a matéria, por isso não foi bem, desculpa. Alguma nós temos. Assumam responsabilidade. Aprender com os próprios erros, porque a gente fica aprendendo com os outros. É muito bom aprender com os outros, mas nós vamos errar. E temos que aprender. O ideal seria aprender só com os outros, mas não vai acontecer. Faça aquilo que é certo, não aquilo que é conveniente. Isso era o que está na minha cabeça. Minha cabeça permanentemente. E seja resiliente. Essa questão de ser resiliente, porque nós perdemos a 4 pontos de um ouro. Quase fui demitido, obviamente, que uma prata olímpica no Brasil é algo para o voleibol complicado e tal. Mas nós precisamos resistir àquilo. Como resistir àquela frustração gigante? E continuamos trabalhando. E eu criando, fazendo. Me perguntam muitas vezes qual foi a decisão mais difícil que eu tive que tomar. As pessoas imaginam, quem acompanha o voleibol há algum tempo, porque houve realmente um corte que eu tive que fazer, e as pessoas diziam, naquele momento, eu cortei um grande jogador, Ricardinho. E as pessoas começaram então a me questionar. Não, botou o filho dele, nepotista, Bernardinho. Não, esse cara não dá. Tal. Vocês acham que se eu tivesse tomado uma atitude tão, como a imprensa quis fazer crer, tão injusta, incorreta, incoerente, parcial, o restante da equipe teria continuado a lutar por mim por tantos anos, ou me aceito como líder? Ou teria me rifado na condição de líder? E quando eu comunico o corte, eu pergunto, alguém quer falar alguma coisa? E alguém levanta a mão e fala, patrão já sabe quem é, o Sérgio Cadinho. Ele falou, se eu não tivesse feito nada, eu estaria pé da vida com você, que já esperavam que eu fizesse alguma coisa, porque estava vendo transgressão de valores. Isso não é uma avaliação de caráter. Os nossos valores são time, integridade, time, trabalho extremo, treinamento. Você não quer mais fazer parte de um time, não quer trabalhar com dedicação, com muita intensidade, não serve para o nosso time. Portanto, tive que fazer aquilo que era difícil. Era o dilema cultura, nossos valores e desempenho. Ele entregava, mas não estava dentro da nossa cultura. E eu tomei a decisão de privilegiar o time e a cultura, para que a gente pudesse subsistir nas batalhas seguintes. 16 anos depois, eu cheguei à seguinte conclusão, que o vencedor é apenas o perdedor que tentou mais uma vez, não desistiu, seguiu em frente. Tentou de novo, assumiu responsabilidades, aprendeu. E é uma lição muito interessante de um almirante chamado Mark Raven, que foi comandante do Navy SEALs, que é a 10ª lição de Mark Raven, que ele diz o seguinte, quando ele se alista para se tornar um Navy SEAL, é tão difícil se tornar um Navy SEAL, é um processo complicado, 150 jovens se alistam, 30 e poucos concluem o curso. Praticamente 130 desistem de se tornar Navy SEAls. Como é que se dá essa desistência? Há um sino no pátio central, o jovem vai lá e bate 3 vezes o sino, ele então desistiu de se tornar um Navy SEAL. Quem aqui nunca pensou em desistir? Em algum momento pensamos em desistir, não vai dar, não vou conseguir. Né? Nós vamos encontrar sinos na nossa caminhada. E a mensagem é, nunca toquem o sino. Se tocarem o sino, vão se arrepender. No esporte a gente usa muito o pensamento de que pain is temporary, pride is forever. A dor é temporária, vamos sofrer, mas o orgulho de não ter desistido, de ter tentado, tal, será para sempre. E é o que nós tentamos fazer. E nós não podíamos desistir naquele momento. Havíamos perdido 2 partidas na fase. O jogo mais tenso da minha carreira, me perguntaram qual foi o jogo mais tenso da sua carreira. Eu tenho que fazer um esforço danado, eu sou um cara tão tranquilo, não lembro dos jogos tensos, mas enfim. Foi o jogo contra a França, em 2016. Nós havíamos perdido 2 partidas na fase de classificação, a França também. Quem perdesse aquela partida na fase de classificação, voltaria para casa em 9º lugar. Se nós tivéssemos perdido aquela partida e voltado para casa em 9º lugar, não estaria falando com vocês aqui hoje. Estaria de perto do Corcovado, também eu, né? Aqui já é Bernardinho, que ia me crucificar. Em 9º lugar no Rio de Janeiro, uma seleção com tantas expectativas positivas, não ia dar certo. Mas o fato é que aquela partida nós vencemos e seguimos em frente. E aquele foi o momento decisivo onde nós não tocamos o sino e fomos um time antes de qualquer coisa. E talvez, com a geração menos talentosa, em comparação ao primeiro, é uma boa geração, mas não se compara em talento ao primeiro. Essa foi a mais
resiliente. A mais resiliente. Criticada, duvidada, e não venceu porque tinha mais talento. Ela venceu porque determinação, treinamento extremo e um propósito. Eles queriam provar que eram dignos representantes de um esporte vitorioso. E conseguiram, na situação mais extrema, que é jogar em casa, sob pressão, com toda a imprensa em cima e tal, e realmente foi, né, o momento mais difícil que eles souberam resistir a isso. Lembre-se de uma coisa, valores, cultura, propósito. Mas lembrem-se que o líder é o guardião de valores. Certamente, na empresa, nós temos valores da empresa, muitas vezes está lá exposto, às vezes está em algum lugar. Em casa, nós vamos botar na porta de casa os valores. Né? Nós temos filhos adolescentes, nós negociamos permanentemente. Né? Eu tenho uma filha de 17 anos, amigo de alguns dos nossos alunos que estão aqui, negocio muito com ela, estou pensando em fazer direito agora para melhorar a minha capacidade de negociação, que eu estou perdendo sempre, mas estou tentando negociar. A gente negocia, né, que horas podem voltar, onde elas podem ir, e tal. Mas não negociamos integridade, respeito. Isso não se negocia, são os valores. O líder é o guardião desses valores. Para que a gente possa ter realmente a cultura, a força da nossa empresa, do nosso projeto, da nossa estrutura. E eu queria fechar passando um vídeo, né, e falar um pouquinho da importância do esporte. Ok. Eles estavam relativamente tranquilos, até que a bandeira começa a subir. Ou seja, e aí eles começam a se derreter um pouco. Só um pouco. E aí tem 2 lances finais. E agora o último ponto. Que há de informação nesse ponto, eu não vou ter tempo para explicar, para mostrar um pouco o que nós fazemos. Eles partem antes e terminam. Contra todos os prognósticos, uma geração que era tida como derrotada, não como um valor de uma campeã olímpico, ela consegue, contra todos os prognósticos, sem desistir, sendo resiliente, sendo um time, mais do que nunca, vencer a competição mais difícil que nós, né, podemos enfrentar. Eu tenho certeza que vocês todos lá torceram muito por nós, eu agradeço. Obrigado, prazer. Valeu.